pessoal, meu nome é Luísa, eu sou monitora N2 de Fundamentos Microscópicos na parte de Histologia e hoje eu vou apresentar uma pequena aula sobre a histologia da tireoide, certo? Vamos lá! Então, gente, a glândula tireoide ela está localizada na porção anterior do pescoço, adjacente à laringe e à traqueia, e é composta de um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo, os quais estão conectados na linha média por uma região chamada de istmo. Em algumas pessoas, a glândula tem um lobo ainda adicional, chamado de lobo piramidal, que ascende a partir do lado esquerdo do istmo, sendo um remanescente embriológico da porção inferior do ducto tireoglosso. Além disso, é importante a gente salientar que as funções da tireoide são justamente ligadas à secreção dos hormônios tiroxina, triodotironina e calcitonina. Os hormônios T4 e T3, ou seja, respectivamente a tiroxina e a triodotironina, são secreções que estão sob o controle do TSH, secretado pela par gestalis da hipófise, e estimulam a taxa de metabolismo do nosso corpo. A calcitonina, por sua vez, é outro hormônio que ajuda a diminuir os níveis de cálcio no sangue e facilita o armazenamento desse cálcio no tecido ósseo. A tireoide, por sua vez, ela é envolvida por uma delicada cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado, derivada da fáscia profunda, de onde partem os septos que subdividem a glândula em lóbulos. Ainda, inserida nessa cápsula, a gente pode observar, ligada essa cápsula na face posterior da glândula, as glândulas paratireoides, certo? Bem, porém é necessário a gente chamar a atenção que a unidade estrutural e funcional da glândula tireoide é, na verdade, o folículo tireoidiano. Ao contrário da maioria das glândulas endócrinas, as quais armazenam suas substâncias de secreção dentro das próprias células parenquimatosas, a glândula tireoide armazena seu produto de secreção no lúmen dos folículos. O folículo tireoidiano ele é um compartimento aproximadamente esférico, semelhante a um cisto com a parede formada por um epitélio simples, cuboide ou colunar baixo, como vocês também podem ver aqui. Bem, além disso, é importante a gente falar que esse epitélio folicular possui células que são separadas umas das outras por fibras reticulares, que não dá para ver na lâmina histológica. Os folículos contêm, no interior deles, uma massa gelatinosa ainda central, denominada de coloide. Os hormônios T4 e T3 são armazenados nesse coloide, o qual é constituído por uma grande glicoproteína chamada de tireoglobulina. As superfícies apicais das células foliculares estão em contato com esse coloide, enquanto que a superfície basal repousa sobre uma lâmina basal, que corresponde justamente à lâmina basal desse epitélio folicular. Quando os hormônios estão prestes a ser liberados, a tireoglobulina, a qual representa o precursor desses hormônios, é endocitada pelas células de revestimento folicular e os hormônios são clivados por proteases lisossômicas. Assim, a partir do rico plexo capilar que circunda cada folículo, como a gente vê aqui, esses capilares envolvendo o folículo, os hormônios passam para a corrente sanguínea, depois de atravessarem a lâmina basal na porção inferior dessas células que formam os folículos tireoidianos. Compondo o parênquima desse órgão, a gente tem duas células principais, as células foliculares e as células parafoliculares. E a gente observa aqui nesse esquema representadas essas células foliculares compondo o folículo tireoidiano e as parafoliculares adjacentes a esse folículo. Aqui a gente também observa essas células foliculares e um aglomerado aqui de células parafoliculares. Bem,
As células foliculares, também chamadas de células principais, elas são responsáveis pela produção dos hormônios tireoidianos T4 e T3. Essas células elas variam quanto ao formato e tamanho de acordo com o estado funcional da glândula, tornando-se mais altas quando estimuladas, ou seja, quando a glândula está hiperativa, ou mais baixas quando a glândula está hipoativa. Em preparações de rotina ainda decoradas por hematoxilina e eosina, a gente observa que as células foliculares exibem um citoplasma basal, ligeiramente basófilo, com núcleos esféricos, que contém um nucleolo proeminente, como a gente também pode ver nessa imagem. Núcleos bastante redondos, esféricos, basais, com nucleolos proeminentes. O complexo de Golgi dessa célula geralmente está localizado acima do núcleo e em nível ultraestrutural, ou seja, microscopia eletrônica, as células foliculares elas revelam ainda organelas associadas a células tanto secretoras quanto absortivas, devido à sua função, incluindo também complexos juncionais numerosos, certo, na extremidade apical da célula, e microvelocidades também curtas nessa superfície apical. Além disso, na região basal, a gente observa também a presença de numerosos perfis de retículo endoplasmático rugoso. E, no citoplasma apical, a gente pode observar também pequenas vesículas presentes, certo? De morfologia semelhante às vesículas associadas ao complexo de Golgi. Essas vesículas, elas são originadas justamente da reabsorção coloidal, já que durante uma grande demanda por hormônios tireoidianos, por exemplo, as células foliculares estendem pseudópodos para dentro do folículo, de modo a envolver e absorver gotículas de colóide. Porém, quando a demanda pelos hormônios declina, a gente começa a observar uma grande quantidade de colóide no lúmen do folículo tireoidiano, certo? Armazenado nesse lúmen. Bem, as células parafoliculares, por sua vez, chamadas de células C, estão localizadas na periferia do epitélio folicular e situam-se dentro da lâmina basal dos próprios folículos. Essas células parafoliculares elas não estão expostas ao lumen do folículo e estão encontradas isoladas ou formando pequenos grupos de células na periferia desse folículo tireoidiano, como a gente também observa nessa imagem aqui, um aglomerado de células localizadas na periferia do folículo. Elas secretam calcitonina, certo? Que é um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. E em preparações de hematoxilina e eosina, essas células C apresentam coloração geralmente bastante pálida, como a gente também pode ver aqui, uma coloração menos significativa, menos evidente do que essas células foliculares, por exemplo. Em microscopia óptica normal, geralmente a gente tem dificuldade em diferenciar as células parafoliculares das foliculares. Mas na microscopia eletrônica a gente pode procurar por características próprias das células parafoliculares para diferenciá-las justamente das células adjacentes que compõem o epitélio folicular mesmo do folículo tireoidiano. Bem, como nós já tratamos aqui, a tiroxina T4 e triodotironina, também chamada de T3, são sintetizadas e secretadas pelas células foliculares. Ambos os hormônios regulam o metabolismo basal celular e tecidual e a produção de calor e influenciam o crescimento e o desenvolvimento do corpo, sendo a secreção desses hormônios regulada pelo TSH liberado pela adenohipófise. O T4 consiste em cerca de 90% do hormônio liberado, embora ele não seja tão eficiente quanto o T3. O T3 é 5 vezes mais potente que o T4 e é o principal responsável pela atividade biológica por meio de sua ligação aos receptores nucleares das células-alvo. Por isso, grande parte do T4 circulante sofre conversão eventualmente em T3 em órgãos periféricos, como por exemplo no rim, fígado e coração.
Bem, a calcitonina é sintetizada pelas células parafoliculares, célula C, e atuam como antagonistas fisiológicos do paratormônio, como também vocês já sabem. A calcitonina desempenha importante papel na regulação dos níveis séricos de cálcio. Ela reduz os níveis sanguíneos desse íon ao suprimir a ação reabsortiva dos osteoclastos. Além disso, a calcitonina promove o depósito de cálcio nos ossos, aumentando a taxa de calcificação do osteoide. A secreção de calcitonina ela acaba sendo diretamente regulada pelos níveis sanguíneos de cálcio. Os níveis elevados desse íon, então, estimulam a secreção de calcitonina, enquanto que os níveis baixos desse íon inibem a secreção desse hormônio. Bem, vamos falar um pouquinho agora da síntese dos hormônios tireoidianos. A síntese desses hormônios é regulada pelos níveis de iodeto e pela ligação do TSH ao seu receptor nas células foliculares. A ocupação dos receptores de TSH dispara a produção de AMP cíclico, resultando na ativação da proteína quinase A e na síntese de T3 e T4. A tireoglobulina ela é sintetizada inicialmente no retículo endoplasmático rugoso e subsequentemente é glicolizada aqui mesmo no retículo endoplasmático rugoso ou no aparelho de Golgi. A proteína modificada posteriormente é acondicionada na rede trans do complexo de Golgi e vesículas contendo a tireoglobulina são transportadas para a membrana plasmática apical, onde seu conteúdo é liberado no coloide e são armazenados então no lúmen desse folículo, nesse colóide no lúmen do folículo. Bem, além desse processo, estará ocorrendo nas células epiteliais foliculares o transporte ativo de iodeto do sangue para dentro do citoplasma, como a gente pode ver aqui, transporte ativo de iodeto do sangue para dentro do citoplasma, utilizando os importadores de sódio e iodeto chamado NIS, dependentes de ATPase. Em seguida, os íons de iodeto sofrem rápida difusão para a membrana celular apical, e a partir desse local os íons de iodeto são transportados até o lúmen do folículo pelo transportador iodeto cloreto, denominado de pendrina, que se localiza na membrana apical da célula. Em seguida, o iodeto aqui é imediatamente oxidado a iodo, a forma ativa desse iodeto. Esse processo ocorre justamente no coloide e é catalisado pela enzima tireoide peroxidase, ligada à membrana apical. Bem, um ou dois átomos de iodo são então adicionados aos resíduos de tirosina específicos da tireoglobulina. Aqui. Esse processo ocorre no coloide, certo? Na superfície microvilosa das células foliculares, como vocês estão vendo aqui. E também é catalisado pela tireoide peroxidase. A adição de um átomo de iodo a um único resíduo de tirosina forma a monoiodotirosina, ou chamado também de MIT. Enquanto que a adição de um segundo átomo de iodo ao resíduo de MIT forma um resíduo de diiodotirosina, chamado DIT. Bem, vamos falar um pouquinho agora do processo de reabsorção do coloide e de liberação do produto dessa reabsorção desse coloide posteriormente na corrente sanguínea. Bem, em resposta ao TSH, as células foliculares captam a tireoglobulina a partir do coloide, como a gente já sabe, por um processo de endocitose mediada por receptor. Após a endocitose, a tireoglobulina segue pelo menos duas vias intracelulares diferentes, a via lisossômica ou a via transepitelial. A gente vai falar inicialmente agora da via lisossômica. Na via lisossômica, a tireoglobulina é internalizada, transportada dentro de vesículas endocíticas, sendo que essas vesículas finalmente amadurecem posteriormente em lisossomos
ou fundem-se com lisossomos já existentes, como vocês estão vendo aqui. Bem, em seguida, a tireoglobulina é degradada por proteases lisossômicas em seus constituintes de aminoácidos e carboidratos, deixando livres as moléculas de T4, T3, DIT e MIT. MIT e DIT têm seus iodetos removidos e tanto o iodeto quanto os aminoácidos de tirosina acabam ficando livres no citosol para serem usados posteriormente. O T3 e o T4, por sua vez, eles são liberados através da membrana plasmática basal das células foliculares, entrando no espaço do tecido conjuntivo da tireoide para distribuição pela corrente sanguínea pelos vasos sanguíneos existentes nesse tecido conjuntivo entre os folículos. E o que acontece na via transepitelial, por sua vez? Na via transepitelial, a tireoglobulina é transportada intacta da superfície apical para a superfície basolateral das células foliculares. Para entrar nessa via, a tireoglobulina liga a seu receptor, que se chama justamente megalina. A megalina é uma proteína transmembrana expressa na superfície apical das células epiteliais foliculares, voltada diretamente para o colóide. A tireoglobulina, internalizada pela megalina, evita a via lisossômica e as vesículas endocísticas são liberadas na membrana basolateral das células foliculares, certo? Como vocês estão vendo aqui. Bem, pessoal, nós terminamos. Essa foi uma pequena análise da composição histológica da tireoide. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.